Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 31 de maio de 2021, são 22 horas e 20 minutos. Lição número 2 da classe de adultos. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Começando, respondendo o nosso questionário. Resposta número 1. Ouviu o conselho dos jovens e tornou o trabalho do povo ainda mais pesado. Resposta número 2. A falta de sábios conselhos podem levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Resposta número 3. Jeroboão. Resposta número 4. A idolatria. E a resposta número 5. Ele era ídolo dele mesmo, sua própria vontade. Texto áureo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Verdade prática. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Em outras palavras, na verdade prática, você precisa ouvir sempre os conselhos de um sábio, mas acima de tudo, ouça sempre um conselho das pessoas que te amam. Introdução. Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica histórica de sensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. A insensatez é o caminho mais rápido para o fracasso. Quantas pessoas, ao invés de se humilhar diante do Senhor para pedir uma orientação acerca de uma decisão difícil, uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida ou de muitas pessoas, de muitas vidas, acabam sendo insensatos e não têm a simplicidade, a humildade de reconhecer que Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ele sabe todos os caminhos, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe o caminho, Ele sabe qual direção, melhor direção seguir. Mas, entretanto, muitas pessoas, por achar que são autossuficientes, acabam caindo do cavalo. As principais causas da cisão. A carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Veja que muitas das vezes os grandes governos precisam fazer algumas alianças. E essas grandes alianças evitam grandes guerras, grandes consequências tenebrosas de guerras, rumores de guerra. Vemos que com isso ele acaba tendo muito trabalho quando ele não faz essa aliança. Mas quando um governo que é sério, que põe nessa questão direta que o povo, em primeiro lugar, ele precisa não, em primeiro lugar, em questões humanas, é claro, que nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas. Então vemos que quando esse governo, ele tem uma métrica, né, e a sua medida é certamente ajudar o povo, ele tem menos trabalho, porque ele faz boas alianças. Ele, claro, ele acaba protegendo assim o seu povo, o que é um pouco, não é muito normal hoje, né? Não é muito natural hoje. Geralmente os governos, eles não visam muito o povo, né? A nação num todo. Então veja que é um reinado o reinado de Salomão foi um reinado justamente que foi marcado em parte pela paz, porque seu trabalho era proteger e ampliar o Estado, ou seja, ele tinha interesse de fazer infraestrutura, ele tinha interesse de fazer obras que realmente eram necessárias e não para fazer algumas coisas para ficar popular, né? Ele queria, na verdade, fazer o que realmente era necessário. E a melhor forma de um governo se tornar popular é, de fato,
é fazer aquilo que precisa ser feito. A divisão do reino. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Muitas das vezes, o governo que oprime o povo, ouvindo conselhos, muitas das vezes insensatos, conselhos ruins, porque tem sempre em seu coração a ideia de oprimir o povo. E acaba oprimindo o povo de uma forma tão extraordinária que acaba, ao invés de apoiar, oprime o povo. O povo oprimido, o que o povo vai fazer? O povo certamente vai se rebelar contra. Ou, em casos extremos, como temos visto em alguns países do mundo aí fora, acabam padecendo necessidade, morrendo pelo caminho. Por quê? Porque não tem nem mesmo o que comer. Por quê? Porque o governo, ao invés de ajudar a nação, ele oprime. Vemos, por exemplo, o caso da Venezuela. Então veja que há uma necessidade do governo em si, ele ter a ideia de apoiar o povo e não fazer com que eles sejam oprimidos. Síntese do tópico 1. A missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Os erros de Roboão. A repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Quantas pessoas têm ido pelos conselhos dos jovens? Eu quero abrir aqui um parênteses, porque sim, há alguns jovens que são extremamente maduros, apesar da pouca idade, e pode sim dar um conselho muito melhor do que uma pessoa de mais idade. Entretanto, nós sabemos que na maioria das vezes o conselho do jovem é para agora. Ele não pensa no que pode vir depois. Ele só quer, de repente, solucionar o problema de agora. Ele não vê o depois. Diferente das pessoas mais anciãs, né? As pessoas mais antigas. Elas têm uma noção melhor do que vai acontecer futuramente. Então, vemos que há uma necessidade, em casos, no caso do governo, por exemplo, quando está acontecendo algo, e aqui existia uma coisa bastante razoável de se fazer, que era dar a solução às tribos, né, dar a elas o que pediam. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, olha o que a Bíblia nos fala, lá em Provérbios capítulo 1, versículo 1, que vai ilustrar, nos dar uma ideia do que realmente acontece. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então veja que se eles tivessem ouvido as 10 tribos e dado a elas a questão do que eles estavam requerendo, verdade que iriam desacelerar um pouco a questão ali do trabalho, né? O trabalho em si iria perder um pouco a velocidade, mas o importante não é velocidade, o importante é direção. Se você, por exemplo, tem um carro, o importante não é a velocidade com que você vai com o seu carro. O importante é a direção que você está indo com ele. O que adianta você estar indo em alta velocidade para um abismo? O importante é você ter direção e não velocidade. Então, aqui no caso, veja que a expansão, o desenvolvimento iriam demorar um pouquinho mais, entretanto, evitaria a ruptura, ou seja, evitaria grandes desastres, grandes brigas, dissensões, evitariam todas as mazelas possíveis. Por quê? Porque há alguns momentos da vida que é necessário que venhamos, vamos dizer, perder algo, né? Perder alguma coisa para poder ganhar outra, né?
Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselhos e isso levou à ruína. Vemos que aqui, por causa dos seus maus conselhos, ele ouviu quem não devia. Ele acabou ficando apenas com 2 ao invés das 10 tribos, né? No caso ficaria com as 12, né? Ele ficaria com as 12. O que ele fez? Ele ouviu um mau conselho e apenas 2 tribos ficaram com ele. Então, em nossa vida, muitas das vezes, a questão de que com quem nós queremos ficar, quem ficará conosco numa possível aliança, né? Precisamos ter esse entendimento, porque os maus conselhos eles vão levar a pessoa à ruína e até uma questão financeira leva até um grande prejuízo. Então, assim, existe uma questão aqui que o importante aqui não é quantidade, é qualidade. Muitas das vezes, quando vamos tomar o conselho com alguém, há pessoas que dão o mesmo conselho, né? E aparentemente, porque todo mundo está dizendo a mesma coisa, acreditam que está fazendo certo. Eu me lembro de uma história que muito se fala, nem sei se realmente é verídico, mas eu acho ela até muito interessante, que uma mãe que tinha uma série de dificuldades físicas, já tiveram alguns filhos que cada um tinha um problema, um era cego, outro era coxo, por aí adiante, e ela ficou grávida. E quando ela foi pedir conselhos, todas as pessoas diziam para ela abortar aquela criança, e ela relutou muito sobre essa questão, porque apesar dos pesares, né, apesar da situação dela, apesar da situação dos filhos anteriores terem problemas, né, problemas graves até, né, de saúde, físico, né, terem deficiência, ainda assim ela parou, pensou e não abortou a criança. Aquela criança tornou-se famosa no mundo todo pelo nome de Beethoven. Então veja que, olha que coisa que essa moça ia fazer, essa mulher ia fazer. Por causa dos maus conselhos, ela iria abortar. O aborto, em hipótese nenhuma, ele é aceito pela palavra do Senhor. Em todas as questões, a Bíblia condena a questão do aborto. Mas nesse caso específico, olha qual mau conselho que seria dado, né? Um mau conselho, a quantidade de conselho, todo mundo dizendo a mesma coisa, dá a ideia de que está certo, né? Mas ela tomou uma decisão acertada, ela não ouviu os maus conselhos. Então vemos que aqui o importante na nossa vida é termos bons conselhos. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi Roboão. A falta de sábios conselhos podem levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Olha que situação. A soberba, o que a soberba consegue fazer com uma pessoa? Ela consegue acabar com a sua vida de todos os âmbitos, espiritual, moral. Veja que quantas pessoas se acham donas de si mesmas, acham que eu é que faço, eu é que sei. Curiosamente, o eu é a palavra mais dita, né? No mundo é a palavra mais dita. Então veja que parece que as pessoas compreendem bem, né, a ideia do eu, né? Eu que faço, eu que posso, se não for eu que estiver lá, o negócio não anda e por aí fora. Então veja que existe a questão do orgulho e a soberba. Ela acaba com um líder, ele demonstra, na verdade, uma desobediência a Deus, né? Quando alguém é soberbo, ele por si, ele já demonstra que ele é desobediente ao Senhor, ele não preza por nenhuma obediência a Deus, porque qualquer pessoa que tenha obediência ao Senhor, ela de maneira nenhuma ela é soberba, porque a Bíblia vai dizer que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então veja que quanto mais a pessoa ter humildade no coração, mais graça do Senhor ela receberá.
Entretanto, se porventura ela for soberba, o Senhor a abate. Síntese do tópico 2. Saber distinguir os bons dos maus conselhos é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aias, o profeta que lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. O problema da rebeldia. Quantas pessoas no nosso meio, até mesmo no nosso meio ou não, pessoas aí fora, tem sempre uma vida de rebeldia, que não tem um pouco de entendimento da palavra, entendimento do que é o seu trabalho. Outrora Jeroboão serviu a Salomão e agora se rebelou contra ele. Veja que situação estranha, não é isso que muitas das vezes acontece? As pessoas servem uns aos outros e infelizmente alguns acabam se rebelando. Entretanto, veja que por outro lado, Salomão também o tentou matar, e a Bíblia condena a questão do assassinato, né? Como diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Ali no original está não assassinarás. Matar e assassinar pode parecer igual, mas na verdade é diferente. O assassinar é quando a pessoa tem a intenção de matar. O matar depende da circunstância. Assassinar é matar com intenção. O matar em si tem algumas situações que não vou dizer que seja necessariamente permitido, mas se aceita, vamos assim dizer, né? Se aceita, como um caso, por exemplo, de uma legítima defesa ou legítima defesa de terceiros, né? Então, nesse caso, aí não é matar, né? Aí é matar e não assassinar. Veja que tem diferença. Então, veja que Salomão tentou matá-lo. Na verdade, tentou assassiná-lo. Então, veja que, olha o coração de um rebelde e o outro agora o coração de um assassino. Veja que a situação da rebeldia, o que faz? O que causa tanto naquele que se rebela contra aquele que é rebelado. Veja que é algo que não vem de Deus, não é da parte do Senhor. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. A idolatria é um pecado que Deus abomina, como está lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Veja que muitas das vezes pessoas tentam imitar a Deus, imitar o culto ao Senhor, propriamente dito, né, na verdade, que Jeroboão foi o que ele tentou fazer. Ele fez 2 santuários para adoração, para dizer ao povo aqui, eis aqui o povo que vos tiraram da terra do Egito. Era algo assim. Ou seja, você não precisa ir a Jerusalém para cultuar a Deus, porque o Deus está aqui. Então você se curva aí e diante desse bezerro aí, dá glórias a ele, porque foi ele que te tirou. Para a época, as pessoas provavelmente iriam entender. E de fato foi isso daí mesmo, porque o povo já era um povo idólatra mesmo, já tinha um coração na idolatria. Então veja que Jeroboão, ele tentou tirar a glória de Deus, ele tentou copiar o culto ao Senhor, o verdadeiro culto a Deus, para que assim não viesse perder
o domínio ali do seu território. Porque certamente ele pensou, se o povo for para Jerusalém adorar ao Senhor lá, eles vão conhecer a verdade, vão continuar vivendo a verdade e podem se rebelar contra mim. Então eu preciso manter o povo aqui. E quantas das vezes nós não vemos hoje, trazendo aqui para nós, tantas vezes as igrejas trazendo coisas que aparentemente parece ser de Deus e não é. Te dar um exemplo. As pessoas vão para Jerusalém, por exemplo, trazem aquela água do Rio Jordão e ficam naquela questão que foi o rio onde Jesus foi batizado, então a água aqui é abençoada, então você leva para a sua casa, você paga um valor X nesta água e você vai ter isso, vai ter aquilo, ou até conseguem fazer uma situação até diferente, para mostrar que são espirituais. O que eles fazem? Aqui está a água que veio do Rio Jordão e você não precisa pagar nada porque esta água é abençoada, então eu não vou te cobrar nada por esta água abençoada, porque se Deus me abençoou, você vai ser abençoado também, e leva essa água para casa. Então as pessoas aparentemente que não conhecem a palavra do Senhor, não é aluno da escola bíblica dominical, certamente, porque se fosse aluno saberia discernir. O que ele pensa? Esta pessoa, esse meu pastor, ele é diferente. Ele foi para Israel, trouxe a água do Rio Jordão e trouxe para nós e não nos cobrou nada, ele está nos abençoando. Não. A Bíblia diz que pela fé. Então nós não precisamos de água do Rio Jordão ou pedra do mar vermelho, ou seja lá o que for, nós não precisamos de nada disso. A única coisa que nosso único culto ao Senhor é culto de adoração, é o nosso culto racional. Como diz 1 Coríntios 6,19, né? O corpo é o templo do Espírito Santo. Então é com o nosso corpo que nós cultuamos ao Senhor, com o nosso culto racional, ou seja, nós sabemos por que estamos cultuando ao Senhor. Nós vamos para a casa de Deus para adorá-lo na sua santidade, por toda a sua santidade, por sua glória, por seu poder, por seu amor, por sua majestade, por sua misericórdia. Nós não precisamos, repito, nós não precisamos de amuletos evangélicos, ou seja lá o que for, que queiramos chamar isso, para cultuar o nosso Deus. Então vemos que nós precisamos ter esse tipo de cuidado para que nós não venhamos cair no pecado também da idolatria, porque quando fazemos tal coisa, nós começamos a idolatrar aquela água do Rio Jordão, aquela pedra que veio do Mar Vermelho e por aí adiante. Então veja que, ou também, né, uma questão de idolatrar o nosso pastor ou o nosso professor da escola bíblica dominical, ou seja quem for. Toda honra, glória, louvor e adoração pertence a Deus, somente ao Senhor. Só Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Então, cuidado com a questão da idolatria, para que a sua igreja não esteja aí aparentemente adorando a Deus e na verdade Deus está longe. Consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. A idolatria, ela vem de várias formas. Tem várias formas das pessoas ter uma idolatria. Tanto a questão de imagem, né, que no Brasil, por exemplo, é muito forte a ideia da imagem, tanto nessa questão de imagem, como também numa questão de pessoas, né? Vemos muita idolatria a pastores, por exemplo, a líderes religiosos. Você certamente deve conhecer pessoas que você pode tocar no pai e da mãe dele, mas não pode tocar no pastor, não pode falar do pastor, não pode falar do líder, e isso eu falo falar no sentido bíblico. Por exemplo, se um líder ou um pastor, ele errou em algo, numa doutrina bíblica, por exemplo, ou ele está ensinando algo errado, ele precisa ser instruído, ele precisa ser corrigido. Não é porque ele é pastor que ele vai continuar falando coisas erradas dentro da igreja e ninguém vai falar nada porque ele é pastor, de maneira nenhuma. Tem que falar sim. Então veja que muitas pessoas idolatram a tudo. Pastores, cantores evangélicos, tudo, pessoal. Há até uma questão que infelizmente acontece, vemos recentemente uma cantora cristã idolatrando uma outra cantora cristã. E eu não consegui discernir qual que estava mais errado. Se era a cantora que estava adorando a outra cantora, dando ela a glória, como se ela fosse um deus, ou aquela que estava aceitando a idolatria, a glória, né? Estava aceitando o culto. Eu não consegui discernir
qual das duas estava errada. Eu sei que as duas estão erradas, mas eu não sei qual das duas está pior. Então veja que até que ponto nós chegamos. Então veja que não há aqui uma questão de conhecimento bíblico, porque para uma cantora idolatrar outra cantora, dizer que ela é mãe do Brasil e coisas do tipo, do gênero, vemos que assim não é bíblico. Isso não é uma aluna, nenhuma das duas é aluna da escola dominical, mas não é mesmo. Síntese do tópico 3. O pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-lo de nossas vidas. E a questão também do pecado da idolatria, também tem uma outra questão também, né? Que é essa questão de horóscopo, né? As pessoas têm muito essa questão de horóscopo, ver signo, também é pecado de idolatria também. Conclusão: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Quantas pessoas, até mesmo na igreja, né, o profeta, quando Deus usa alguém em profecia, por exemplo, ou algo, não até mesmo na palavra, quando é algo que a pessoa não quer ouvir, diz que não é de Deus, mas quando é algo que ela quer ouvir, ela diz que é de Deus, né? Então veja que aqui é algo semelhante. Veja que enquanto Jeroboão na verdade foi idólatra e Roboão foi soberbo. Então veja que nesse caso eles não queriam tomar conselho daquilo que ele não queria ouvir. As pessoas tinham que falar exatamente o que ele queria ouvir. E não é muito das vezes no nosso meio também? Quantas pessoas não querem ouvir a verdade? Como disse Jó, né, a sua esposa, né, recebeste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Então veja que nós parecemos que não queremos ser corrigidos e nos esquecemos que a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então se o Senhor tem nos corrigido, glórias a Deus por isso. Por quê? Porque Ele ainda nos ama, né? Ele nos ama. Então veja que há uma necessidade de cada um de nós termos a consciência, o entendimento de que tanto a idolatria não é de Deus, como a soberba também não. A soberba muitas das vezes pode estar escondida no coração, pode estar não parecer aos homens, né? E às vezes até aparece aos homens. A pessoa percebe quando uma pessoa é soberba e acha que isso não tem muito problema, mas na verdade traz o mesmo pecado da idolatria, né? Os mesmos danos da idolatria. Então veja que nós venhamos a cada dia mais ver que o reino do Senhor ele não pode estar dividido. Todos nós somos um em Cristo. Todo o corpo do Senhor, todo o corpo de Cristo, ele é um só. A igreja do Senhor na terra é o corpo de Cristo e nós não devemos estar divididos uns para com os outros. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!